Na verdade, o lugar mais perigoso do universo talvez não sejam os buracos negros, mas sim aqueles lugares limpos demais, silenciosos demais, onde aparentemente não existe absolutamente nada. Imagine uma região como essa. Seu volume é tão imenso que até a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, levaria centenas de milhões de anos para atravessá-la. Até mesmo a galáxia em que existimos parece insignificante diante dela, e, dentro desse espaço, quase não há matéria alguma. Comparada a outras regiões do universo, ela se assemelha a um deserto colossal. Não existe sequer um fio de luz estelar, o que há são vastas extensões de escuridão absoluta. Isso soa como algo saído de um romance de ficção científica, mas essa região existe de fato no universo em que vivemos. Ela é conhecida como vazio cósmico, e acima dele, existem vazios ainda maiores, os supervazios cósmicos. Neste episódio, vou levar todos vocês que estão diante da tela a uma viagem de volta no tempo, até algumas centenas de anos atrás, para ver como a humanidade descobriu essas estruturas. No final do século XVIII, com o surgimento e o aprimoramento dos telescópios, a humanidade começou a superar de fato as limitações da observação a olho nu, e a entrar no alvorecer da astronomia moderna. Os astrônomos passaram a conseguir, pela primeira vez, mapear a estrutura da Via Láctea de maneira relativamente precisa, e desenhar um panorama rudimentar da distribuição das estrelas. Naquela época, os cientistas mal conseguiam imaginar que, além da nossa galáxia, existisse um universo vastíssimo. Quanto mais que, em escalas cósmicas, houvesse regiões vazias tão gigantescas, a compreensão humana do universo permanecia focada em pontos isolados de luz, e não nas estruturas complexas que conhecemos hoje. Ao entrar no século XX, a capacidade de observação dos telescópios avançou rapidamente. Com o desenvolvimento da radioastronomia, da imagem óptica e da espectroscopia, a humanidade gradualmente percebeu que a Via Láctea era apenas um grão de poeira no universo. Além da nossa galáxia, existiam centenas de milhões de outras galáxias, distribuídas pelo cosmos aparentemente infinito. À medida que estudos estatísticos sobre a distribuição das galáxias avançavam, os cientistas começaram a notar um fenômeno intrigante. Em certas regiões, o número de galáxias era significativamente menor do que o esperado. Essas áreas vazias foram inicialmente atribuídas a erros de observação, ou à sensibilidade insuficiente dos instrumentos. No entanto, com o progresso contínuo das tecnologias observacionais e o acúmulo gradual de evidências, essas regiões de baixa densidade foram repetidamente confirmadas. Por fim, receberam um nome unificado: vazios cósmicos. O que realmente colocou os vazios cósmicos no centro das atenções científicas foram os levantamentos de redshift das décadas de 1970 e 1980. O redshift é um método fundamental para medir a distância das galáxias, utilizando o deslocamento das linhas de absorção nos espectros, para determinar a velocidade com que elas se afastam de nós. Ao observar dezenas de milhares de galáxias, os astrônomos conseguiram construir mapas tridimensionais do universo. Esses resultados revelaram um fato surpreendente: as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente, mas se agrupam ao longo de enormes estruturas filamentares, formando uma vasta rede semelhante a uma teia. Chamamos esse fenômeno de teia cósmica, e entre os fios dessa teia, existem regiões amplas e vazias. Essas são os vazios cósmicos. Essa descoberta derrubou a ideia tradicional de que o universo seria uniforme. Os princípios cosmológicos clássicos assumiam que, em escalas suficientemente grandes, o universo deveria ser aproximadamente igual em todas as direções. Mas a existência dos vazios cósmicos lembrou à humanidade que o universo é muito mais complexo do que imaginávamos. Ao entrar no século XXI, grandes projetos de observação, como o Sloan Digital Sky Survey e o 2 Degree Field Galaxy Redshift Survey, produziram mapas ainda mais detalhados do universo. Esses projetos registraram a distribuição de milhões de estrelas e galáxias, revelando com precisão o tamanho, a forma e a localização dos vazios. Com esses dados, a verdadeira aparência dos vazios cósmicos finalmente veio à tona. Do palpite nebuloso à confirmação científica, foram necessários séculos de evolução. Depois de entender como eles foram descobertos, vamos observar alguns dos vazios mais famosos já identificados pela humanidade. Esses desertos cósmicos gigantescos são grandes o suficiente para provocar espanto em qualquer pessoa. Em 1981, o astrônomo americano Robert Kirner e sua equipe, ao estudar a distribuição de galáxias, descobriram por acaso uma região quase completamente vazia. Ela ficou conhecida posteriormente como Grande Vazio de Boötes. O Grande Vazio de Boötes tem um diâmetro de cerca de 330 milhões de anos-luz, e é considerado um dos maiores vazios do universo, com base na densidade média de galáxias. Essa região deveria conter teoricamente mais de 10 mil galáxias. No entanto, as observações revelaram apenas cerca de 60. Esse contraste é como encontrar um deserto árido no meio de uma floresta densa, algo extremamente distoante. Ainda mais misterioso é o fato de que,
As poucas galáxias existentes dentro do vazio não estão distribuídas aleatoriamente, mas organizadas em estruturas tubulares ou em cadeias estranhas. Essa característica anômala ainda não recebeu uma explicação convincente. Por isso, o grande vazio de Boötes também é chamado de deserto cósmico. Sua existência chegou a desafiar os princípios cosmológicos, pois em escalas tão grandes, esperaríamos observar uma certa uniformidade. Mas o grande vazio de Boötes rompe essa suposição. Após Boötes, os cientistas descobriram outra região igualmente impressionante, na direção da constelação de Eridanus, conhecida como supervazio de Eridanus. Sua escala supera em muito a de vazios comuns, e faz dele uma das maiores estruturas já descobertas no universo. O supervazio de Eridanus se estende por quase 1 bilhão de anos-luz. Em outras palavras, até mesmo a luz leva cerca de 1 bilhão de anos para atravessá-lo, embora não seja tão extremamente vazio quanto Boötes. Seu volume colossal lhe confere um papel singular na cosmologia. O que mais chama a atenção é que esse supervazio parece estar relacionado a uma anomalia cosmológica conhecida como a mancha fria da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a CMB. A CMB é o eco do Big Bang e, em geral, é distribuída de maneira bastante uniforme. No entanto, na direção de Eridanus, existe uma região claramente mais fria do que o entorno. Os cientistas suspeitam que essa mancha fria possa ser causada justamente pelo supervazio. Quando fótons atravessam um supervazio, devido ao efeito Sachs-Wolfe integrado, eles perdem energia ao passar por regiões com diferentes potenciais gravitacionais, o que resulta em uma anomalia de temperatura. Além de Boötes e Eridanus, a humanidade também identificou um vazio igualmente impressionante, na direção da constelação dos Cães de Caça, conhecido como supervazio de KBC. Seu diâmetro chega a incríveis 1,2 bilhão de anos-luz. Na estrutura tridimensional da teia cósmica, ele se assemelha a uma gigantesca besta do vazio à espreita. Embora já tenhamos mapeado os vazios cósmicos com clareza crescente, uma questão fundamental ainda intriga a comunidade científica. Como estruturas tão enormes puderam se formar? Para responder a isso, precisamos retornar ao nascimento do universo e às fases iniciais de sua evolução. Os cientistas propuseram diversas teorias para explicar os mecanismos de formação dos vazios. Cada uma delas apresenta evidências e coerência interna, mas também carrega problemas ainda não resolvidos. A inflação cósmica é uma das teorias mais amplamente aceitas. Segundo ela, logo após o Big Bang, em menos de um segundo, o espaço passou por uma expansão extremamente rápida. Durante esse curtíssimo intervalo, o volume do universo cresceu de forma exponencial. Flutuações quânticas microscópicas foram esticadas até escalas cósmicas. Essas flutuações iniciais serviram como sementes para a evolução posterior. Em algumas regiões, a densidade de matéria era ligeiramente maior, o que levou à formação gradual de galáxias e aglomerados sob a ação da gravidade. Em outras regiões, a densidade era um pouco menor. Com o passar do tempo, essas áreas rarefeitas foram amplificadas e acabaram evoluindo para os vazios cósmicos que observamos hoje. A grande vantagem dessa teoria é que ela explica não apenas a origem dos vazios, mas também a formação da estrutura em rede do universo. A limitação, porém, é que ainda não conseguimos observar diretamente o processo inflacionário, apenas inferi-lo indiretamente, a partir das pequenas flutuações na radiação cósmica de fundo. Outra explicação enfatiza o papel da energia escura. A energia escura é uma força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo. Os cientistas sugerem que, ao longo da evolução cósmica, a energia escura pode empurrar galáxias para fora das regiões de baixa densidade, fazendo-as migrar para áreas mais densas. Com o tempo, a matéria dentro dos vazios diminui cada vez mais, enquanto a matéria ao redor se torna mais concentrada. Como resultado, as regiões de baixa densidade se expandem, dando origem aos gigantescos vazios atuais. Essa teoria explica bem por que os vazios continuam crescendo. Observações indicam que o tamanho médio dos vazios aumenta conforme o universo envelhece, o que está de acordo com a influência da energia escura. Uma terceira hipótese propõe que os vazios cósmicos são simplesmente subprodutos naturais da evolução das estruturas em grande escala do universo. Assim como, ao fermentar, o pão forma bolhas e espaços vazios entre elas. Galáxias e aglomerados se agrupam sob a gravidade, e as regiões restantes evoluem naturalmente para vazios cósmicos. Nessa visão, os vazios não são criados de forma independente, mas são espaços residuais do processo de formação da teia cósmica. Em outras palavras, os vazios não foram feitos, eles simplesmente sobraram. Existem também hipóteses mais especulativas, que relacionam os vazios a anomalias na própria estrutura do espaço-tempo. Segundo teorias de defeitos topológicos, o universo pode ter deixado irregularidades durante o período inflacionário. Nessas regiões, o espaço-tempo teria propriedades diferentes do entorno, dificultando o acúmulo de matéria. Essas fissuras no espaço-tempo teriam sido ampliadas com o tempo, manifestando-se hoje como grandes vazios. Embora essa teoria careça de evidências diretas, ela possui certa plausibilidade matemática e física, oferecendo uma alternativa para explicar vazios extremos. Alguns cientistas também sugerem
que os vazios cósmicos podem estar ligados a buracos negros primordiais. Esses objetos teriam se formado a partir de flutuações de densidade extremas, no universo primordial, e não do colapso de estrelas. Se existirem em grande número, sua gravidade poderia ter esvaziado regiões inteiras, favorecendo o surgimento dos vazios. Além disso, a matéria escura pode ser um fator decisivo. Embora invisível, ela compõe cerca de 85% da matéria do universo. Ela tece filamentos invisíveis de matéria escura, que dominam a distribuição das galáxias. Se esses filamentos colapsarem ou estiverem ausentes por algum motivo, grandes regiões vazias podem surgir no universo. Essas hipóteses têm limitações, mas todas apontam para o mesmo núcleo. Os vazios cósmicos não são produtos do acaso, mas marcas profundas deixadas pela evolução do universo primitivo. Apesar da enorme quantidade de dados observacionais acumulados, o estudo dos vazios cósmicos ainda enfrenta grandes desafios. A própria escala colossal do universo já é um obstáculo significativo. Para estudar os vazios, é preciso analisar a distribuição de galáxias, em escalas de bilhões de anos-luz, o que exige amostras gigantescas e medições de altíssima precisão. Mesmo os telescópios mais avançados da atualidade só conseguem observar uma fração limitada das galáxias existentes. A matéria escura e a energia escura são dois mistérios inevitáveis nesse campo de estudo. Elas dominam a estrutura em grande escala do universo, mas ninguém ainda conseguiu detectar diretamente sua natureza. Isso obriga os cientistas a dependerem de modelos matemáticos e observações indiretas, tornando difícil chegar a conclusões definitivas. As simulações computacionais desempenham um papel crucial na cosmologia. Ainda assim, mesmo as simulações mais sofisticadas têm dificuldade em reproduzir plenamente a escala e as propriedades dos vazios cósmicos. Alguns resultados simulados não coincidem com os dados observacionais, sugerindo que nossos modelos teóricos talvez ainda sejam incompletos. Felizmente, os cientistas não pararam. Projetos como o Sloan Digital Sky Survey e o Dark Energy Survey já mapearam a distribuição de galáxias em escalas de centenas de milhões de anos-luz. Ao mesmo tempo, simulações em supercomputadores estão se aproximando cada vez mais da complexidade do universo real. Simulações com centenas de bilhões de partículas já conseguem reproduzir a forma básica da teia cósmica, permitindo que criemos vazios em universos virtuais e comparemos os resultados com as observações. Esses esforços reduzem continuamente a distância entre teoria e realidade. Mas por que estudar os vazios cósmicos? Que benefício isso traz para a ciência? Os vazios oferecem um laboratório natural para investigar a matéria escura e a energia escura, o movimento das galáxias dentro dos vazios e os efeitos sobre a propagação da luz. Podem revelar indiretamente as propriedades dessas entidades misteriosas. Em outras palavras, os vazios são pistas essenciais para compreender a estrutura invisível do universo. O tamanho, a distribuição e a forma dos vazios também funcionam como um teste decisivo para modelos cosmológicos. Se um modelo consegue prever com precisão as características dos vazios, ele provavelmente está mais próximo da verdade. Se falhar gravemente, precisa ser corrigido ou abandonado. Isso torna os vazios cósmicos um motor importante para o avanço da física. A existência dos vazios também nos faz perceber a profunda conexão entre a física quântica e a cosmologia. Flutuações quânticas do universo primordial podem ter sido ampliadas até se tornarem os vazios macroscópicos que observamos hoje. Esse fato, por si só, é uma evidência de como os mundos microscópico e macroscópico estão interligados. Além da ciência, os vazios cósmicos também inspiraram hipóteses ainda mais imaginativas. Alguns teóricos sugerem que os vazios não sejam apenas regiões vazias, mas interfaces para universos paralelos. Segundo a teoria das cordas e as hipóteses do multiverso, além do nosso espaço-tempo de 4 dimensões, podem existir outros universos e dimensões. Se isso for verdade, os vazios seriam como membranas na fronteira do universo, possivelmente conectando mundos com leis físicas completamente diferentes. Embora essa ideia seja altamente especulativa, ela oferece uma perspectiva poética para pensarmos o cosmos. Outra visão, mais alinhada à física, é que os vazios são relíquias diretas das flutuações quânticas primordiais. A energia flutuante do mundo microscópico foi amplificada pela inflação cósmica e, após dezenas de bilhões de anos, manifestou-se como vazios gigantescos. Isso significa que cada vazio é um fóssil do nascimento do universo. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas cintilantes, mas por trás desse mar de luz, existem entidades ainda maiores e silenciosas, os vazios cósmicos. Eles não emitem luz, mas moldam a grandiosidade do universo por meio do vazio. Os cientistas os chamam de guardiões silenciosos do cosmos. Eles registram as marcas da evolução mais antiga do universo, testemunham o poder da matéria escura e da energia escura, e talvez sejam a chave para compreendermos universos paralelos. A exploração humana dos vazios cósmicos está longe de terminar. Cada nova observação e cada nova teoria nos aproxima um pouco mais da verdade. Talvez um dia
consigamos finalmente desvendar os segredos desses abismos colossais. Até lá, os vazios continuarão existindo em silêncio no universo vasto, observando bilhões de estrelas e guardando os mistérios supremos do cosmos.